Você sabia que antes mesmo de Corvo nascer, havia uma grande chance de Nuka ser o próximo na linha de sucessão ao trono, após Scar? Mas quando a hora da verdade chegou, todos, principalmente Scar, decidiram que a coroa deveria ser passada para os ombros de Corvo, o protagonista de O Rei Leão 2. O Reino de Simba. Além disso, durante o filme, os fãs perceberam que Scar e os outros leões que se tornaram conhecidos como os forasteiros negligenciaram Nuka e continuaram a fazê-lo até sua morte. Por um tempo, pareceu que esse era o papel de Nuka no filme. Olhando para trás, pode ter existido um motivo real para o tratamento cruel que Nuka sofreu. Em O Rei Leão 2, a Disney não demorou a mostrar aos fãs que Scar tinha um sucessor escolhido para seu trono. Mas não era Nuka, como você poderia esperar, considerando que ele era o filho mais velho dos forasteiros. Scar e a mãe de Nuka, Zira, decidiram que o filho nascido depois seria o verdadeiro herdeiro, e aparentemente isso aconteceu quase que imediatamente após o nascimento de Corvo. Segundo Zira, Scar se via em Corvo e exigiu que ele se tornasse o sucessor da coroa. Na verdade, sua exigência era tão conhecida que todas as leoas que ficaram ao lado de Scar, mesmo após sua morte, acreditavam que Corvo era o legítimo herdeiro das terras do reino. Elas não aceitaram Simba como líder, mesmo que ele fosse o verdadeiro filho de Mufasa, o rei anterior. Apesar de ser bom para Corvo, isso provavelmente fez Nuka, o filho mais velho dos forasteiros, se sentir como lixo descartado. Ele sabia que deveria ser o próximo na linha de sucessão ao trono, mas agora seu irmão muito mais novo era o herdeiro. Seja qual for a sua opinião sobre Nuka, você tem que admitir o quão perturbador isso é. Mas por que Nuka foi tão facilmente dispensado como o próximo líder das terras do reino? Isso se devia principalmente à sua aparência externa e à forma como ele se comportava com os outros membros do grupo. Nuka era retratado como um leão extremamente sujo, e ele mesmo observou que estava infestado de cupins. No entanto, isso pode ser atribuído às suas condições de vida dentro de um enorme cupinzeiro. Devido à infestação, além de outras possíveis causas, Nuka estava sempre se coçando e parecia tremer quase que constantemente enquanto estava em cena. Em resumo, ele parecia um leão muito doente, e você sabe que, na maioria das situações em bandos, quando um animal fica doente ou parece doente, o resto dos membros mantém distância para garantir sua própria sobrevivência. Só de olhar para ele, você pode ver por que os outros leões fariam o possível para não interagir com Nuka. Além disso, embora ele fosse mostrado como ingênuo e até mesmo um tanto neurótico, ele ainda tinha um ego incrivelmente inflado. Ele se achava muito importante, mesmo que ninguém ao seu redor parecesse pensar o mesmo. Dito isso, sua atitude egocêntrica também pode ter sido uma espécie de mecanismo de defesa que ele construiu desde que o bando começou a se concentrar mais em Corvo do que nele. De qualquer forma, a aparência doentia de Nuka e sua personalidade inferior provavelmente o tornavam muito difícil de lidar, até mesmo para os forasteiros, e isso provavelmente incluía Scar enquanto ele estava vivo e governando a rocha do reino. Mas pode ter havido algo mais por trás da aparência suja de Nuka? É aqui que uma teoria popular de fãs no Reddit entra em cena. Ela sugere que Nuka nasceu com uma doença mental que o tornaria um governante inadequado. Se isso for verdade, é provável que Scar tenha percebido isso, levando-o a procurar um novo herdeiro, Corvo. De acordo com essa teoria do Redditor, quando Nuka nasceu, ele apresentou sintomas de neurose cerebral. Simplificando, a neurose cerebral resulta em tremores ou contrações constantes por todo o corpo. Observando como Nuka se comportou em O Rei Leão 2, não é difícil entender de onde o Redditor tirou essa ideia. Como mencionado, Nuka estava sempre se coçando por causa da infestação de cupins e quase sempre parecia tremer descontroladamente. É claro que, se algum tipo de neurose causasse isso, Scar teria notado. Para o bem do bando, Nuka não poderia se tornar seu líder. Não só ele não era fisicamente forte o suficiente para liderá-los, mas também não era mentalmente forte o suficiente. Portanto, Scar teve que ignorar Nuka para encontrar um herdeiro, e foi aí que ele pôs seus olhos em Corvo, o filho mais novo de Zira,
que parecia muito mais capaz mentalmente e estava em melhor condição física do que Nuka. A saga de Nuka também levanta questões sobre a dinâmica social e a sobrevivência na vida selvagem. Em ambientes naturais, animais doentes ou fisicamente debilitados muitas vezes são tolerados até certo ponto pela comunidade, mas raramente ascendem à posição de líder. Essa realidade foi habilmente adaptada pela Disney para criar uma narrativa que, apesar de ser um conto animado, ecoa princípios da vida selvagem real. Nuka, embora marginalizado e eventualmente tragicamente morto durante uma perseguição a Simba, representa um exemplo poderoso de como expectativas familiares, condições físicas e escolhas dos líderes podem determinar o destino de um indivíduo. Sua história em O Rei Leão 2. O Reino de Simba não apenas adiciona camadas de complexidade ao universo da franquia, mas também oferece reflexões sobre temas universais como poder, família e aceitação. Ao revisitar a trajetória de Nuka, somos convidados a contemplar não apenas sua trajetória pessoal, mas também as implicações mais amplas de sua história dentro do contexto maior de O Rei Leão. A saga dos forasteiros e seus desafios internos continuam a fascinar e inspirar, à medida que exploramos as profundezas emocionais e as realidades cruas do ciclo da vida na savana africana.